Boa noite. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 22. Eu quero lhes contar uma história que mudou a história. Mudou a minha história e mudou a história de cada um de vocês que creu no principal personagem dessa história. O ano era 33 ou 34. A festa dos pães sem fermento se aproximava, ela que é conhecida como a Páscoa. Jesus, que tinha aproximadamente 37 anos nessa ocasião, já estava há cerca de 3 anos e meio andando com os seus discípulos, fazendo deles pescadores de homens. Jesus que fez muitos milagres, que pregou a mensagem do reino de Deus e que sem dúvida se provou ser o Messias, tão aguardado pelo povo judeu. Porém, mesmo ele tendo vindo para os que eram seus, os seus o rejeitaram. A ponto dos chefes, dos sacerdotes e os mestres da lei estarem procurando um meio para matar Jesus. Foi quando Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, influenciado pelo diabo, mas não por causa do diabo, ele foi até eles, até esses líderes religiosos, e apresentou uma proposta que agradou aquele público. E tudo isso acontecendo conforme já anunciado pela palavra do Senhor. Na quinta-feira de noite, Jesus e os seus discípulos foram celebrar a Páscoa numa casa que foi soberanamente separada por Deus para isso. E ali, Jesus disse aos seus discípulos: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Então Jesus recebeu um cálice, deu graças e partiu, ou entregou para que partilhassem entre eles o vinho. Com o pão, ele fez algo semelhante. Ele deu graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Sobre o cálice, ele disse que representava uma nova aliança. Um sangue que seria derramado em favor dos seus. E não se enganem, os seus não eram exclusivamente aqueles que estavam naquela sala. Mas sabemos pela história, e o que eu quis dizer com isso é que hoje também fazemos parte daqueles que são dele, desde que a gente creu ou teve fé nessa mensagem. Mas sabemos pela história que nem tudo naquela celebração da ceia foi alegria. O traidor Judas, ele estava ali com um esquema já feito com aqueles que queriam Jesus morto. Mas isso não era surpresa para Jesus, a ponto dele ter comentado no seu grupo ali que havia um traidor. E isso gerou uma boa discussão, que aliás, não foi a única discussão. Vocês acreditam que eles voltaram a discutir sobre quem era o maior entre eles? Jesus, ele não perdeu a oportunidade para ensiná-los. Mais uma vez, com mansidão, com sabedoria, com amor. Da mesma forma, ele ensinou Pedro, que disse naquela hora, está pronto para sofrer com Jesus, para ir para a prisão com Jesus e até morrer com Jesus. Mas Jesus, conhecedor do que há no íntimo do homem, de cada um de nós, ele sabia que naquele momento eram somente palavras. Antes que o galo cantasse, Pedro já teria negado Cristo, Jesus, 3 vezes. E naquele clima, Jesus ele partiu para o Monte das Oliveiras para orar, levando consigo 3 dos seus discípulos. Era costume de Jesus, como deveria ser o nosso, orar. Ali ele pediu aos seus discípulos que orassem para que eles não caíssem em tentação. Enquanto só um pouquinho distante deles, Jesus foi orar. E foi orar de joelhos. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Um anjo apareceu para encorajar Jesus. E ficando cada vez mais angustiado, sabe o que ele fazia? Ou sabe o que ele fez?
ele continuou orando. Ele orava. E ele orou a ponto de suar sangue. Enquanto isso, os seus discípulos que deveriam estar orando, eles estavam fazendo o quê? Dormindo. Não demorou muito para que uma multidão aparecesse ali, conduzida por Judas Iscariotes, o traidor. Ele deu um beijo em Jesus, um sinal supostamente amoroso, mas que conduziria Jesus para o trajeto mais doloroso da sua vida. Um dos discípulos, talvez com medo daquilo tudo, ele sacou a sua espada e cortou a orelha de um dos homens que estava ali para prender Jesus. Mas isso só serviu como palco do que Jesus tinha para dizer. Depois de pegar a orelha desse camarada, em outro evangelho, não de Lucas, fala que o nome dele era Malco, foi Pedro, o cara que cortou a sua orelha. Jesus pega a orelha e cura a orelha desse homem, diante de todos aqueles que estavam ali, testemunhando disso. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que estavam entre as pessoas que Judas conduziu até ali: todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Ou seja, tais pessoas tiveram chance de ver várias vezes Jesus fazer milagres, Jesus ensinar, mas a religiosidade desses homens os cegava. Mesmo em pleno feriado religioso, a Páscoa, que apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dali, Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote, onde Pedro negou, como foi predito, antes do galo cantar. De fato, todos os discípulos abandonaram o mestre dos mestres. Além disso, Jesus ele foi zombado, espancado, até Jesus estar diante de outros líderes judeus. E diante desses homens, Jesus não faltou com a verdade e nem com a coragem. Quando questionado, se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu, se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Jesus, mesmo nessa situação, continuava agindo com mansidão, com sabedoria e com amor. Mas o que o Sinédrio realmente queria era Jesus morto e sepultado. Em outras palavras, eles serviram como instrumento para o maior espetáculo de todos os tempos, que começou numa cruz e terminou numa sepultura vazia. Dali, depois de concluírem que Jesus deveria morrer por blasfêmia, uma falsa acusação, levaram Jesus até o governador, porque somente o Estado, e naquele tempo era Roma, podia dar a pena de morte para alguém. Os judeus não tinham essa autonomia. A Pilatos, homem que tinha jurisdição em Jerusalém, foi dito que Jesus estava subvertendo a nação dos judeus, porque além de proibir o pagamento de impostos a César, ele se declarava um rei. Então, Pilatos perguntou, você é o rei dos judeus? Com a resposta de Jesus, Pilatos testificou aos chefes dos sacerdotes que não encontrou nenhum motivo para acusar Jesus. Até mesmo os olhos de alguém que desconhecia as Escrituras podiam enxergar a verdade. Mas Pilatos, querendo acabar com aquela perturbação pessoal, disseram para levar ele até Herodes, que tinha jurisprudência sobre a Galileia, visto que Jesus era de lá. E ele, naquela ocasião, estava de férias em Jerusalém. E Herodes ficou até entusiasmado em receber, ao ver Jesus, porque ele esperava que Jesus fosse fazer algum milagre. Até o governador, um outro governador, conhecia a fama de Jesus como alguém que fazia milagres. Mas ali Jesus não respondeu às perguntas. O que aconteceu foi que ele foi extremamente ridicularizado. E mandaram de volta para Pilatos. E dessa vez, Pilatos garantiu, de uma forma mais pública, que não havia encontrado nenhuma acusação como verdadeira daqueles que os judeus haviam dito. Claro, eram falsas.
Ele dessa vez ele disse a todos, aos líderes judeus, ao povo que estava ali presente, todos ouviram. Gente, até Herodes, o outro governador, não tinha encontrado razão alguma para fazer daquelas acusações algo que desse cabo. Assim, o que acontece? Pilatos ele decide açoitá-lo para depois libertá-lo, já que na Páscoa era tradição que se libertasse uma das pessoas que estava presa. Eu acredito que Pilatos ele não esperava por aquilo que lhe aguardava, porque ele queria soltar Jesus, mas o povo decidiu soltar o outro prisioneiro, Barrabás, que de certa forma ele se tornou uma ilustração prévia do propósito salvador de Jesus. Barrabás, ele foi liberto porque Jesus tomou o seu lugar. Jesus, que estava muito ferido, ele foi levado aonde eram crucificados os criminosos que pagavam suas sentenças com suas próprias vidas. No caminho, porque ele estava muito mal, os soldados forçaram Simão de Cirene, um homem recém-chegado do campo, para celebrar a Páscoa. E ele serviu para levar as madeiras da cruz de Jesus. Nessa subida, uma grande multidão, um grande número seguia Jesus. Tinham mulheres que lamentavam e choravam por ele. 2 criminosos foram crucificados, um cada lado de Jesus. Mas um deles confessou ser pecador. Ele também afirmou que Jesus não tinha feito nada de errado para que estivesse ali. E ele reconheceu Jesus ser o rei de um reino superior. No fim das contas, com todo esse reconhecimento, e reconhecimento é uma palavra importante aqui hoje, ele pediu que Jesus se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. Então Jesus prometeu que ele ia para o paraíso. O que esse criminoso fez? Ele não tomou a ceia, ele não foi batizado, ele era um criminoso, mas um criminoso que creu em Cristo. Enquanto isso, os soldados romanos zombavam de Jesus. Ei, e aí, você não é o Messias? Então desce daí, salva-se, vai, eu quero ver. Não demorou muito, do ponto de vista de quem era crucificado, porque alguns ficavam ali até dias. Tem um relato de alguém que foi crucificado vivo, morreu no 9º dia que estava crucificado, para que a terra ficasse escura. E curiosamente, o véu do santuário se rasgou na metade. Então Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Essas foram as últimas palavras de Jesus antes da sua morte. E morte de cruz, como enfatiza o apóstolo Paulo. Era impossível não notar que havia algo diferente. E não é por menos que o centurião que estava ali perto, ele louvou a Deus por causa de Cristo, sobre quem ele disse: certamente esse homem era justo. Um homem de Arimateia chamado José, ele pediu permissão para recolher o corpo de Jesus e o levou até um sepulcro que foi cavado na rocha. Mulheres acompanharam o que parecia ser os últimos minutos de se ver, pelo menos, o corpo do Messias. Essa foi a sexta-feira. Passa o sábado e chega o domingo. Algumas mulheres foram visitar o sepulcro, onde o corpo de Jesus havia sido deixado, mas quando chegaram lá, viram a pedra que lacrava aquele lugar removida. E o corpo de Jesus também não estava mais lá. Elas ficaram perplexas e sem saber o que fazer, até que 2 anjos apareceram e lhe explicaram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Com isso, elas se lembraram e foram contar aos apóstolos o que aconteceu. E de primeira eles não acreditaram, até que Pedro foi conferir.
E aí o evangelista Lucas, ele começa uma das minhas histórias bíblicas preferidas. Eu quero ler ela todinha com vocês, está no capítulo 24 de Lucas, dos versículos 13 a 35. Eu não tenho elas aqui no slide, eu peço que vocês acompanhem ou me ouvindo, ou com suas próprias Bíblias. Então, Lucas 24, a partir do versículo 13. Diz assim o texto: Naquele mesmo dia, era um domingo, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntou-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Quando alguém lhe pergunta o que é a Páscoa, o que você responde? O que é que você diz? A cada ano que passa, eu percebo com mais clareza a estratégia do diabo. A gente fala de amor, mas não fala da origem do amor. A gente fala de paz, mas não fala da origem dessa verdadeira paz. A gente fala de salvação, mas não define por qual razão nós precisamos ser salvos. A minha percepção é que o mundo nos influencia a evitar palavras como ressurreição, para quando a gente vai explicar a Páscoa. Nós usamos palavras como renovação, inovação, transformação, mas nós não dizemos ressurreição. Por quê? Recentemente a Karen escreveu para um grupo de mães cristãs e ela falou da importância de não nos esquivarmos ou nos esquecermos dos verdadeiros significados, como o da Páscoa. E aqui está um trecho do texto dela. O grande problema é tornarmos vazias datas tão valiosas e oportunas para o nosso aprendizado, ignorando o seu real significado e privando nossos filhos de conhecerem mais e melhor a Jesus,
o único que pode lhes dar uma vida plena. Queridos, com certeza, o mundo ele usa palavras como vida, presente, esperança, amor, mas ele não fala que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. O mundo não fala que Jesus é o presente que Deus enviou para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O mundo não fala da esperança do retorno de Cristo que nos influencia a vivermos uma vida piedosa, justa e reta diante de Deus e dos homens. O mundo não fala que Deus é amor e porque Ele nos amou primeiro, então nós somos capazes de manifestar o verdadeiro amor. Então, o que é a Páscoa? Um dos valores dos nossos tempos é a relativização. A sua resposta, ela está certa para você, mas a minha está certa para mim. Eu não mexo com a sua resposta, a sua verdade, você não mexe com a minha. E uma das bases da nossa cultura é uma aparente religiosidade cristã. Ah, Páscoa? Claro que eu sei. Eu sou cristão. E a coisa ela é mais complexa do que eu estou dizendo, mas quando colocamos a relativização numa cultura aparentemente cristã, a verdade da Páscoa ela fica comprometida. A Páscoa acaba sendo o que cada pessoa quer que ela seja. Então, se nós não conhecermos e afirmarmos o que a Bíblia diz sobre isso, nós vamos trocar o cordeiro pelo coelho num piscar de olhos. Trazendo como ilustração a história desses dois discípulos que iam para Emaús. Jesus ele está andando com a nossa cultura, mas a nossa cultura não percebe, não sabe quem é Ele. Inclusive tem uma expectativa errada quanto aos dois discípulos. Pensávamos que Ele ia trazer redenção a Israel. Isso vai acontecer um dia, mas não era aquele momento. Qual é a expectativa que a nossa cultura tem de Jesus? Que Ele receba os recados das pessoas que já morreram para então realizar os nossos desejos? A nossa cultura diz que Jesus era um profeta, poderoso em palavras e em obras. O texto bíblico diz isso. Mas não confia que Ele é o próprio Deus encarnado, a quem cada um de nós um dia prestará contas por tudo. Que Ele é o único capaz de nos dar a vida eterna. A nossa cultura sabe que Jesus morreu e ressuscitou. Mas eu pergunto, ela reconheceu quem de fato é Jesus? E eu respondo, não. Eu já disse a vocês que no momento que eu escutei o que a Bíblia diz sobre a morte e a ressurreição de Cristo, a partir daquele momento, foram 3 anos para eu reconhecer e confiar em Cristo. Foi somente quando roubaram uma mala cheia de roupas minha, no primeiro dia de uma viagem que duraria 10 dias. Foi ali que deu o clique, que os meus olhos foram abertos. Os 2 discípulos que iam para Emaús, foi somente quando Jesus partiu o pão que eles reconheceram. Que eles entenderam quem de fato era aquele homem que caminhava com eles, Jesus. Antes dessa história, nós vimos que as mulheres que foram até o sepulcro só entenderam quando os anjos explicaram o que Jesus já tinha lhes dito. Hoje de manhã, eu perguntei ao Enzo, o que é a Páscoa? E ele disse que é a morte e a ressurreição de Cristo. E eu creio que ele está certo. E há mais o que poderia ser dito sobre isso, mas a essência da Páscoa é essa. Se nós tirarmos a morte e a ressurreição de Cristo, então não tem Páscoa. Pode ter amor, pode ter paz, pode ter transformação, pode ter renovo, conforme cada um define isso. Mas se não tiver a morte e a ressurreição de Cristo,
Essa é uma Páscoa Nutella, não uma Páscoa raiz e verdadeira. Se nós não conhecemos a verdade, fábulas de coelhinhos que trazem ovos de chocolate vão dominar. O trono que está dentro do nosso coração, ele nunca fica vazio. Ou Jesus reina nele, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outra coisa, senta lá. Quando falamos sobre a Páscoa, eu também não acho que nós devemos ficar presos ao significado que o Antigo Testamento mostra para a gente. Na verdade, não o significado, mas ao evento. Por quê? Porque aquilo era uma sombra do que foi revelado 1.500 anos aproximadamente, depois de quando aconteceu no Egito. A soltura, a libertação do povo judeu, do povo de Israel, da escravatura ou da escravidão egípcia. Não se engane, não foi por acaso que a morte e a ressurreição de Jesus aconteceram na Páscoa. E se você já é cristão, porque ouviu, entendeu e creu nessa história, eu quero lhe incentivar a ajudar outras pessoas a reconhecerem a verdadeira Páscoa, as boas novas de Jesus. Quando os 2 discípulos reconheceram Jesus, o que eles fizeram? Entusiasmados, eles voltaram a Jerusalém para contar o que viram naqueles, ou ouviram e viram, naqueles 11 quilômetros de caminhada até Emaús. Hoje de manhã foi celebrada a ceia do Senhor aqui. O pão foi partilhado e o nome de Jesus foi relembrado. Deus sabe o quão vulnerável nós somos para trocar o certo pelo errado. O cordeiro pelo coelho. Ele sabe o quão esquecidos nós podemos ser. Momentos como hoje de manhã fazemos porque Jesus disse, façam isso em memória de mim. E não se preocupem, vocês não precisam esperar até a próxima Páscoa, ou a Páscoa do próximo ano, para contar o verdadeiro significado, a verdade sobre a Páscoa. O Evangelho, as boas novas, é algo que podemos anunciar todos os dias. Se você não vive numa comunidade, numa bolha exclusivamente cristã, e eu acho que não é o seu caso, e não é o caso de ninguém aqui, todos os dias você tem diante de você a oportunidade de estar, de novo, diante de alguém que ainda não sabe o que Deus fez por ela. Ou talvez alguém que conhece o nome Jesus, sabe que é Jesus Cristo, sabe que Ele morreu, sabe que Ele ressuscitou, mas não consegue ligar tudo isso com o maior problema que cada um de nós aqui tem: o pecado. Talvez uma pessoa que nunca abriu a Bíblia para conferir se aquilo que ela sabe realmente é a verdade, segundo a palavra do próprio Deus. Talvez uma pessoa que possivelmente não entende as consequências do seu pecado e o que isso tem a ver com a Páscoa, com o nome de Jesus, com a pessoa de Jesus, com a obra de Jesus. Talvez uma pessoa que só esteja precisando de novo conectar as informações, mas ela não vai conseguir fazer isso por si mesma. Especialmente se é, de novo falando da nossa cultura, uma cultura que pode ler Harry Potter, mas não lê a Bíblia. Às vezes deixa a Bíblia aberta num pedestal na casa, talvez no Salmo 90, no Salmo 96 ou algum salmo, e só vira de página quando bate uma brisinha porque a porta se abriu. Talvez uma pessoa que precisa redefinir o que conhece de Cristo, segundo as Escrituras, que morreu e ressuscitou para pagar pelos nossos pecados. Talvez alguém que precisa explicar o que é a fé. E que o alvo da fé é o Jesus das Escrituras. Eu queria então orar com vocês para que Deus nos dê ousadia, sabedoria e amor para levar a verdade a todos quanto conseguimos. Eu
não pretendo ganhar nenhuma batalha cultural. Mas eu pretendo, porque eu conheço o suficiente de Deus, ser veículo dele para que no fim dos tempos, mais pessoas sejam ressurretas para a vida eterna. Quero orar com vocês. Senhor, obrigado. Obrigado porque num tempo como o de hoje, a Páscoa, nós somos conduzidos a nos lembrar o que aconteceu naquela última semana com o nosso Salvador Jesus. Acontecimentos estes, Senhor, que nos provoca a refletir no real significado de tudo aquilo. Daquilo que o nosso Salvador fez por tão grande amor que tem por nós. Que voluntariamente tomou o nosso lugar e morreu quando era nós que deveríamos ter morrido por causa dos nossos pecados. Mas a morte não podia detê-lo. Ao terceiro dia, diz as Escrituras que ele ressurgiu. E fez isso, Pai, como havia dito que aconteceria. Nós te louvamos, Pai, por tão grande poder que o Senhor tem. Nós te louvamos, Senhor Jesus, por tão grande poder que o Senhor tem. E nós agradecemos, porque isso foi em prol do nosso benefício. E a tua palavra diz, Senhor, que quando nós cremos nisso, nós nos tornamos parte da tua família, nós somos adotados. E quando fazemos parte da tua família, nós nos regozijamos com uma esperança que nada pode nos tirar. Ninguém pode nos tirar. Obrigado, Senhor. Nos ajude, Pai, a viver numa cultura que, ainda que saiba do nome Jesus, desconhece biblicamente o que ele fez, quem ele verdadeiramente é. E que nós aqui, Pai, sejamos instrumentos do Senhor, com coragem, com ousadia, demonstrar esse amor pelos outros, contando dessa história da Páscoa, das boas novas, testemunhando, Senhor, aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Que no final das contas, Pai, a gente seja essa pessoa que, terminando a corrida, a gente olhe para trás e perceba como valeu a pena. Porque a nossa maior alegria não estava naquilo que nós recebíamos neste mundo, mas nas pessoas que enxergaremos no mundo por vir, porque o Senhor trabalhou através, por meio das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nos ajude. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.